Eu sei que pessoas serão tocadas aqui durante esse culto, sem que precisem vir aqui à frente, porque existe uma atmosfera tão poderosa do Espírito Santo neste lugar, que ela vai fazer o que tem que ser feito, sem que você faça nenhum esforço, porque não é por força nem por poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu sei que jugo está sendo quebrado aqui, pessoas estão sendo livres da depressão nesse momento aqui. Livre, seja livre. Se você tem sofrido com isso, seja livre agora. Seja livre, livre, livre. Seja livre agora em nome de Jesus. Você vai deitar, você vai dormir. Nada mais vai tirar seu sono. Aleluia. Salmo 121 diz assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Ei, para um pouquinho, olha para cá. Sabe por que Deus não dorme? Para que você durma. Não perca mais o seu sono, porque enquanto você dorme, o Senhor vigia e vela pela sua vida. Verso 4 diz: eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para... Ei, não é só agora enquanto você está no culto, é para sempre. Aleluia. Mas é interessante que o salmista, ele olha para os montes com expectativa de receber o socorro de Deus. E então começa esse salmo dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Há uma expectativa no coração do salmista de receber algo da parte de Deus, mas ele olha para algo, ele olha para os montes, com expectativa que daquele lugar viesse algo da parte de Deus. Agora, por que é que o salmista olha para os montes? Ele podia olhar para os céus, ele podia olhar para qualquer outro lugar, mas ele olha para os montes com expectativa de receber o socorro de Deus. É pelo simples fato de que os montes no Antigo Testamento, eles eram o símbolo da habitação e da adoração a Deus. E isso explica até mesmo porque ainda hoje alguns irmãos, eles têm o hábito de orar no monte. Eles sobem o monte para orar. E isso é traços daquilo que acontecia na velha aliança. Eu não estou dizendo que está errado, nem que está certo. Estou dizendo que isso é uma herança daquela dispensação, daquela época. Agora, também foi em cima do monte que Moisés recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E como eu já falei num outro momento, em alguns cultos passados, Moisés, ele é um tipo de Cristo. Ou seja, ele é uma figura daquele que viria. Moisés, ele foi o libertador do povo que estava na escravidão do Egito. E Jesus é o libertador daqueles que estavam na escravidão de Satanás. Então Moisés é uma figura do Cristo que viria. Agora, Moisés, ele sai do Egito com aquele povo que estava no cativeiro, preso por Faraó. E ele foi levantado por Deus para ser então esse libertador. E ele, depois de muito esforço, ele consegue tirar aquele povo de lá. E ele começa então a sua peregrinação, a sua caminhada. E depois de 3 meses de caminhada, após eles saírem do Egito, eles montam um acampamento no deserto de Sinai, de fronte de um determinado lugar. Eu queria que você abrisse então a sua Bíblia em Êxodo, para entender o que está acontecendo aqui. Êxodo
capítulo 19. É o segundo livro da Bíblia. Êxodo 19, a partir do versículo 1. Nós vamos ver exatamente esse momento, onde após 13 meses de caminhada, eles montam um acampamento no deserto de Sinai, em frente ao monte Sinai. E então, o versículo 1 e 2 diz o seguinte, você abriu comigo? Diz assim: no terceiro mês, depois que os filhos de Israel haviam saído da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali acampou-se em frente ao monte. Esse monte é o monte Sinai. Eles estavam no deserto de Sinai e eles acamparam em frente ao monte, o monte chamado Sinai. Agora, no verso 3, logo na sequência, nós percebemos que Moisés ele foi chamado para uma conversa com o Senhor. O Senhor chamou ele para uma conversa em cima do monte, para que ele pudesse receber algumas instruções diretamente do Senhor concernente àquilo que deveria ser feito. E o Senhor o chama, então: Moisés, vem para cá, eu quero ter um dedo de prosa contigo, eu quero te instruir acerca de algumas coisas, eu quero te dar algumas orientações de como você deve proceder com esse povo. E então, no capítulo 25, avança um pouquinho. Capítulo 25, a partir do versículo 1 até o 9, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. Para um pouquinho, olha para cá. Não é esse o assunto, mas eu não posso deixar de aproveitar esse momento para te orientar de algo. Aqui o texto deixa muito claro que quem está pedindo a oferta não era Moisés, era Deus. E Moisés tinha a responsabilidade de ensinar essas coisas para o povo. E quando o povo dava a oferta, não estava dando para Moisés, estava dando para Deus. Fato é que no versículo 2 diz: dele tomareis a minha oferta alçada. É Deus falando aqui. Ele diz que a oferta é dele. O que significa que quando você traz uma oferta ou entrega seu dízimo na igreja, você não está dando isso para a igreja nem para o pastor. Você está entregando isso para o Senhor. E talvez você ainda não ouviu isso, porque até tem alguns meses que eu não falo mais. E eu costumeiramente eu falo isso aqui. Tudo aquilo que entra nessa casa, nós não administramos de forma sigilosa. Tudo aqui está disponível para qualquer membro da igreja que está com a sua ficha devidamente preenchida como membro dessa igreja. Ele tem o direito de saber aonde os recursos da igreja estão sendo investidos. E ele pode procurar pastor Luciano, que está em algum lugar aqui, está lá atrás. É o nosso tesoureiro, juntamente com o Marcelo, temos 2. E se você desejar, você pode, não é pecado não. E eu sei que quando você vê a forma transparente e a forma organizada com que nós tratamos essas coisas, talvez você vai resistir muito menos na hora de investir o seu dinheiro, entendendo que aquilo que chega aqui não fica aqui. Aquilo que chega aqui é administrado aqui, mas chega lá. Amém? O texto continua no verso 3 e diz o seguinte: e esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze. Ei, não era pouco não, era muito. Estofo azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinho, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Verso 8 diz o seguinte: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse texto ele relata o momento onde Moisés então está em cima do monte Sinai,
recebendo instruções diretamente de Deus. Mas eu quero focar aqui no verso 8, onde o Senhor, Ele fala algo a Moisés, e diz o seguinte: e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Esse texto está me mostrando que o Senhor desejou algo. O Senhor desejava estar no meio do povo. E é interessante que aqui é como se Deus estivesse olhando para aquele povo que estava lá embaixo do monte. Um povo que estava lá esperando Moisés descer. Mas os olhos do Senhor estão sobre todo lugar, sobre toda a terra. E é como se Deus estivesse olhando aquela multidão de pessoas que estava lá embaixo. Ei, Moisés, esse povo está aí tudo acampado, tudo morando em tenda. Faz uma para mim. Faz uma tenda para mim, para que eu more lá no meio deles. Faz uma tenda, Moisés, porque eu quero estar com eles. Eu quero estar no meio deles. E sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu percebo como Deus é maravilhoso. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. Deus se manifestava em cima do monte, por isso que os montes na velha aliança eram o símbolo do lugar onde Deus falava, Deus se manifestava, onde Deus era adorado. Mas nesse texto, Deus revela a sua vontade de estar no meio do seu povo. E Deus pede para que Moisés faça uma tenda, porque um povo morava em tenda. E Deus queria ser parecido, estar de uma forma tão próxima, que o povo não o resistisse. Faz algo para que eu fique parecido com eles, para que eles não me estranhem, para que nós possamos andar dentro de uma mesma, sabe, de uma mesma forma. Eu quero estar no meio desse povo, Moisés. É como se Deus estivesse se humilhando a tal ponto de se colocar na nossa condição. Deus decidiu sair de um lugar onde Ele se manifestava para uma pessoa, para descer daquele lugar, habitar no meio do povo, morando em tendas justamente igual ao povo morava, para que Ele pudesse se manifestar a todo aquele povo. Mas eu quero ressaltar algumas coisas que são importantes de serem observadas aqui. Moisés, ele segue todas as instruções dadas por Deus. E então ele desce daquele monte com algo que ele viu. Deus revelou algo ao coração dele. É como se a imagem do tabernáculo descesse, ele visse, e então ele reproduzisse algo igual àquilo que ele viu. E ele constrói então essa tenda, ou esse tabernáculo, no meio das 12 tribos de Israel. E é interessante que ele diz que essa tenda, de fato, ela tinha o formato de uma grande barraca. E Moisés então constrói uma arca, segundo a orientação dada por Deus. E nesta arca, a presença de Deus estava. A Shekinah de Deus se manifestava. E essa arca, ela era colocada em um lugar específico dessa tenda, chamada Santo dos Santos. O átrio é onde ficava todo o povo. O lugar santo é onde entravam os sacerdotes para ministrar. Mas no lugar santo dos santos entrava apenas o sumo sacerdote, uma única vez por ano. Mas ali, a presença de Deus estava representada por aquela arca, a arca da aliança, que foi colocada dentro de uma tenda, dentro de uma barraca, ou dentro de um tabernáculo. Todas essas definições falam da mesma coisa. Mas é interessante que diz que essa tenda, ou esse tabernáculo, ele foi construído exatamente no meio das 12 tribos de Israel. E eu separei uma imagem para que nós pudéssemos ter uma compreensão mais clara da forma com que essa tenda, esse tabernáculo foi construído. Haviam 12 tribos. Você está pronto com a imagem aí? Moisés recebe a instrução. Ele constrói então o tabernáculo, a tenda. E aqui estão as 12 tribos. E o tabernáculo, ele está exatamente no meio. E eu não sei se você está percebendo que existe uma diferença entre espaços aqui. É porque
essas 3 tribos aqui eram as maiores tribos. E elas ocupavam um espaço maior. A tribo de Judá, Isacar e Zebulon eram as 3 maiores tribos. E as 3 tribos menores ficavam, então, a norte, a sul, né? E a oeste e a leste ficavam as 3 maiores tribos. E se você pegar esse formato e virar ele, o que você vai ter? E no meio da cruz tem o quê? A presença de Deus, o tabernáculo, um Deus que se manifestava em cima de um monte e disse: Moisés, eu quero descer daqui. Eu quero estar no meio do povo. Faz uma barraca para mim, Moisés, e coloca lá no meio deles. Distribuídas as 12 tribos, 3 de cada lado. E ali estava Deus tabernaculado no meio do povo. Isso prova que o desejo de Deus nunca foi ser um Deus distante. Um Deus que não deseja se comunicar com os seus. O desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. E a disposição com que foi organizada e montada aquela tenda era justamente no formato de cruz. E a tenda do tabernáculo estava ali no meio, ficava exatamente no centro. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Eu comecei essa mensagem dizendo que Moisés era um tipo de Cristo. Era uma figura que apontava aquele que viria. O que está acontecendo aqui é uma figura que apontava aquilo que viria. O Velho Testamento é a sombra das coisas futuras. Deus no meio do seu povo, tabernaculado, e a distribuição em forma de cruz. Eu quero lembrar você, queridos, que tudo aquilo que acontecia no Velho Testamento tinha uma voz. E é por isso que nós entendemos o Velho Testamento lendo primeiro o Novo. Essa é a forma correta de ler a Bíblia. Você lê o Novo 1, 2, 3 vezes. E então quando você entender bem o Novo, você vai para o Velho. E você vai ver Jesus lá. Quem está vendo Jesus aqui? Ou seja, tudo tinha uma mensagem embutida. Todo o Velho Testamento, tudo que acontecia falava algo acerca do futuro. E eu quero que você abra, pode deixar essa imagem aí, não tem problema. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. A partir do versículo 1 diz o seguinte, nós vamos ler até o 3. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas... Como Deus falava? Diga, de muitas maneiras. Você percebe Deus falando alguma coisa aqui? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, a nós, a mim e a você, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, ou a expressão exata do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Eu quero lembrar que antes, Deus ele nos dá uma lição. Ele se humilha a ponto de descer daquele monte, um lugar onde ele era adorado, algum lugar onde ele se manifestava, para morar numa tenda no meio do seu povo.
No passado, Deus falava muitas vezes e de muitas maneiras. Mas nesses últimos dias, Ele nos fala através do Filho. Eu quero lembrar você que Jesus, Ele também se humilhou. Porque Ele, sendo Deus, Ele se fez homem para estar conosco. Jesus não era homem, Ele se fez homem. João capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte. Você abre a sua Bíblia. João capítulo 1, versículo 1. João capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio, esse princípio é antes de tudo existir. Quando não havia nada, já havia o princípio. E nesse princípio Deus já era. No princípio era o verbo. Quem é o verbo, gente? Diga Jesus. Ei, o diabo fica endemoniado quando a gente fala Jesus. Diga Jesus. No princípio era o verbo. Ou no princípio era Jesus. E o verbo estava com Deus. E o verbo... O que o verbo era, gente? O verbo era Deus. Avance um pouquinho no verso 14. Diz assim: e o verbo se fez carne. Para um pouquinho, olha para cá. Se o verbo, ou Jesus, ele se fez carne, é porque antes ele não era carne. Verbo significa a palavra. No princípio era a palavra, e disse Deus, haja e ouve. E disse Deus, haja e ouve. No princípio era a palavra. No princípio era o verbo. Então no verso 14 diz: ei, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra habitou aqui no grego significa tabernaculou entre nós. O que Deus fez? Tabernaculou. Antes Deus falava de muitas formas. Nesses últimos dias Ele nos fala pelo Filho, o verbo que se fez carne e tabernaculou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu quero que você entenda que Jesus fez o que o Pai fez. O Pai desceu do Sinai para morar num tabernáculo, numa tenda. Ou seja, para que Ele pudesse habitar entre nós. Jesus, Ele teve que tabernacular num corpo. Ele não era um corpo de carne. Ele era a palavra. E disse Deus, o verbo. Mas o verbo para poder estar no nosso meio. Porque Deus queria se manifestar a nós. Deus queria se mover entre nós. Deus queria se revelar a nós. Jesus é aquele que revela Deus a nós. Mas para que Deus pudesse se revelar a nós, Jesus, que era o verbo, teve que se tornar carne. Ele teve que tabernacular num corpo igualzinho o meu e o seu, para que pudesse estar no nosso meio. Ou seja, para que Ele pudesse habitar entre nós, Ele teve que se tornar como um de nós. Para que Deus pudesse estar no meio do povo, no passado, Ele teve que morar numa barraca igualzinho o povo morava. Para que Deus pudesse estar no meio de nós, na nossa dispensação, nesse tempo, Ele teve que se tornar como um de nós, por meio de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 9, diz que Jesus, sendo Deus, Ele esvaziou-se dos seus atributos divinos, e se humilhou. O que Jesus fez? O que Deus fez? O que Jesus fez? Jesus se humilhou, humilhou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens.
o que Deus fez? Se humilhou e veio morar numa tenda semelhante aos homens. O que Jesus fez? Ele era o Verbo que se fez carne e se humilhou, se despiu dos seus atributos divinos e tabernaculou num corpo igualzinho a nós, para que ele pudesse estar no nosso meio. Sabe, queridos, quando eu olho para um texto como esse, de Filipenses capítulo 2, fica tão notório que Jesus era aquele que estava com o Pai, mas Ele fez o caminho do Pai até nós. Jesus estava com o Pai, Ele era o Verbo estava com Deus. João capítulo 1, versículo 1 diz isso. No princípio era o Verbo estava com Deus. Mas é como se o Verbo dissesse, o Pai dissesse para o Filho: Filho, eu preciso estar no meio desse povo aí. No passado eu morei numa tenda, para estar no meio deles. Mas agora, vamos fazer o seguinte: seja você a tenda, para estar no meio deles. O Verbo se fez carne, tabernaculou num corpo de carne. Ou seja, Jesus, ele teve que sair de junto do Pai, para estar junto de nós, para nos mostrar o caminho até o Pai. Ele fez o caminho de lá para cá, para nos ensinar o caminho daqui para lá. Oh, aleluia. João 14, abra sua Bíblia. Aleluia. Oh, aleluia. João capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 4, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. Ei, Jesus era o Verbo, estava com o Pai. Ele se fez carne, tabernaculou num corpo, para estar no meio de nós e ser a expressão exata de Deus. Ele veio, cumpriu o seu propósito, pagou o preço do nosso pecado, morreu, foi crucificado, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Passou 40 dias falando acerca das coisas do reino de Deus. E então ele se despede dos seus discípulos e diz: olha, eu vim de lá para cá, agora eu vou daqui para lá, mas eu vou vir de lá para cá de novo. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Para um pouquinho, antes de você rir, deixa eu mostrar uma coisa para você. Como é esse negócio de conhecer o caminho, se esse povo não tinha ido para lá ainda? Eu vou para o Pai, preparar lugar, mas fique tranquilo, eu vou voltar para levar vocês comigo. Agora, para onde eu vou, ei, fiquem tranquilos, vocês conhecem o caminho. Como assim? Se eles nunca tinham ido até lá. Olha a sequência do texto, versículo 5 diz assim: Disse Tomé, tinha que ser Tomé, né? Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, Jesus ele sabe o caminho, por quê? Jesus sabe o caminho porque ele fez o caminho do Pai até nós. Óbvio, ele fez o caminho de lá para cá, ele ia fazer o caminho daqui para lá, agora com o corpo glorificado, e disse que viria de novo para nos buscar. Veio, foi e vai vir.
Amém? Mas é Jesus. E aí, como é que é esse negócio de que ele diz, ei, vocês sabem o caminho? Agora, veja bem, quantos sabem que Jesus é o caminho aqui? Jesus é o caminho porque a partir do momento que eu e você aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, lembra de uma coisa, Jesus é o caminho. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que o Espírito de Cristo passa a habitar dentro de mim e de você. Aquele que fez o caminho de lá para cá e fez daqui para lá, diz que quando nós aceitamos a Ele, o Espírito desse Cristo veio para dentro de nós. Ou seja, aquele que fez o caminho do Pai até nós, que agora habita em nós, é este que vai nos mostrar o caminho até o Pai, porque Ele habita em nós. É por isso que Colossenses 1:27 diz, Cristo em nós, a esperança da... Não diz Cristo conosco, diz Cristo em nós. Em significa dentro. Cristo dentro de mim é a esperança da glória, é a esperança de que eu vou chegar no meu destino, que é o céu. Eu não sou dessa terra, eu sou de lá. Sabe, queridos, no passado, nesse passado aqui, quantos sabem que Deus é grande? Nós até cantamos de vez em quando aquela música, quão grande é o meu Deus. Lembra dessa música? Todos nós sabemos que Deus é grande, até o diabo sabe que Deus é grande. Mas é interessante que a grandiosidade de Deus não foi um limitador para que ele viesse habitar numa tenda no meio do seu povo. Um Deus grande que criou o céu, que criou a terra. Toda essa grandiosidade não o limitou para que ele viesse morar ali, numa barraca, no meio do povo. Da mesma forma, a grandiosidade de Deus não foi um limitador para que ele viesse hoje habitar dentro de mim e de você por meio do seu Espírito. Nós não podemos compreender, mensurar aquilo que Deus é capaz de fazer. Não tente botar Deus dentro da sua forma. Não tente encaixar a forma que Deus age do jeito que você pensa que Ele age. Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte, diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude, não é uma parte da plenitude, é toda a plenitude da divindade habita em Cristo. Agora a minha pergunta é, aonde Cristo habita? Em Cristo habita toda a plenitude da divindade, em Cristo. Mas aonde Cristo habita? Em você habita. Por meio de Cristo Jesus, toda a plenitude da divindade. Você é casa de Deus, você é santuário de Deus. Deus habita em você. Você não é um hotel onde Deus se hospeda e vai embora. Ele habita em você. Aleluia. Mateus capítulo 1, abra sua Bíblia. Versículo 23, Mateus 1, 23. Diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, o qual será chamado, diga aí, Emanuel, como ele será chamado? Como ele será chamado? Que traduzido é Deus conosco. Mas Emanuel, como bem já foi falado aqui, tem um significado que vai
que vai mais além do que Deus conosco. A palavra Emanuel significa também Deus dentro do homem. Deus tabernaculou para habitar no meio do seu povo, morando numa tenda. Deus tabernaculou em Jesus para estar no meio do seu povo. Mas também Jesus foi para o Pai e enviou o seu Espírito para que o seu Espírito morasse numa tenda, num tabernáculo, numa arca, chamado você. Aleluia. Sabe o que isso significa? Que todas as respostas e as soluções que nós precisamos não vêm de fora, vêm de dentro. Se as pessoas entendessem isso, elas aboliriam a religião da face da terra. Porque a religião faz as pessoas virem para a igreja para buscar algo, para buscar a bênção. Mas o Evangelho não é isso, queridos. O Evangelho nos inspira a ir para a igreja para ser uma bênção. Nos inspira a ir para a igreja para agradecer porque já temos uma bênção. Porque toda a plenitude da divindade que habita em Cristo agora habita em mim. E aonde você anda, Deus anda com você. Você sai do culto e a Bíblia diz que você foi feito um templo. Ali é um templo, tabernáculo também é chamado de templo. E Deus ama templo, não parede. Parede a gente gosta muito, mas Deus ama templo. Esse templo, Deus ama esse templo, Deus ama esse templo. Deus, aí tem um templo. E Deus decidiu habitar dentro desse templo aí. Uns mais largos, outros mais finos, outros mais altos. Deus decidiu habitar. Sabe por que Deus não quer que o culto termine quando você diz a bênção apostólica e vai em paz abençoado na prática da palavra? Não. Deus quer que o culto continue dentro de você. Por que você acha que Deus te faria um templo se não esperasse de você um culto? Somos templos do Espírito Santo. Então você não vem para a igreja para participar de um culto. Você vem para a igreja trazer o seu culto para juntar com o seu culto com o culto do seu irmão. E fazemos uma grande celebração. Aleluia. As respostas que nós precisamos não estão aí fora. Não está no... Como é que é? Não está no nosso governo. Não está na nossa conta bancária. Não, as respostas que nós precisamos, elas estão dentro de nós. Quando a gente aprender a olhar mais para dentro e menos para fora, a gente vai ter as respostas mais certas. Pelo simples fato de que eu e você somos o tabernáculo de Deus nessa terra. Jesus era o primeiro templo móvel a caminhar por essa terra. Jesus foi o primeiro. O primeiro homem habitado por Deus foi Jesus Cristo. Mas sabe o que ele disse? Ei, eu vou para o Pai, mas fiquem tranquilos. Vocês ficarão tristes por um tempo, mas não se entristeçam por muito tempo, porque eu vou enviar o Consolador. O Consolador significa Paracletos, ou o Espírito Santo, ou outro igualzinho a Jesus. Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar meu Espírito para que Ele habite dentro de vocês, e vocês não ficarão mais órfãos. Jesus era o primeiro templo móvel. Quantos templos móveis do Espírito Santo temos aqui? Onde você anda, Deus anda. Chega no seu trabalho, oh, que trabalho opressivo. Você chega, Deus chega e tudo muda. Aleluia. Ei, nós precisamos ter mais consciência daquele que habita em nós. Parar de vir para os cultos só cantar que o vitorioso habita em mim. Não! O vitorioso de fato habita em você. Ele habita em você, Ele mora em você, Ele está em você. Você é casa de Deus. Se essa consciência estiver arraigada no seu coração, você nunca mais vai viver o mesmo tipo de vida. Tudo muda, tudo muda, tudo muda. Porque dentro de você está estabelecida essa verdade. Aleluia. Abra comigo em João capítulo 4.
Nós vamos ver aqui um diálogo de uma mulher samaritana e Jesus Cristo. João 4, a partir do versículo 20 até o 24. Nós vamos ver essa mulher questionando a Jesus Cristo acerca de qual seria o lugar certo para adorar. Eu quero que você lembre que eu comecei esse culto falando que naquele contexto, Deus se manifestava em cima do monte, e o monte representava o lugar da manifestação da presença de Deus, o lugar da adoração a Deus. Agora, olha o diálogo dessa mulher samaritana com Jesus. Verso 20 diz assim: nossos pais adoraram neste monte, e vós, ou os judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Para um pouquinho, olha para cá. Olha o diálogo dessa mulher. Ela dizendo: nossos pais, nossos antepassados, eles nos ensinaram a vir adorar em cima do monte. Mas os judeus estão dizendo que é dentro do templo, em Jerusalém, que deve adorar. E agora? Quem está certo nessa história? Esse texto deixa claro que os samaritanos, eles tinham uma visão muito limitada do lugar de adoração. O seletor já havia sido mudado e Deus já estava morando dentro do tabernáculo. E eles ainda estavam subindo no monte. Os judeus já tinham um nível de revelação maior, de que agora não era mais em cima do monte, mas era dentro do templo. Era no lugar, naquele lugar, no templo em Jerusalém. A revelação havia aumentado para os judeus. Então ela questiona: Jesus, que negócio é esse? Nossos pais dizem que é no monte, os judeus dizem que é em Jerusalém. Aonde de fato é o lugar de adorar? Aí então Jesus dá a resposta, verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para ela aqui? Olha, vocês estão adorando de uma forma muito limitada. Essa fase já passou. Esse povo está adorando no nível de compreensão que eles têm. Mas eu vou dizer algo para você: isso tudo aí já é passado, porque a hora vem e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Aonde o Espírito habita? Dentro do templo. Aonde o Espírito habita? Dentro do templo. Você é templo do Espírito. A adoração genuína não está vinculada a um lugar específico. Está vinculada a um coração rendido por dentro, àquele que habita dentro de você. Olha só, João 14, vá comigo para lá. Versículo 16 ao 21. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, diga outro consolador, outro ajudador. A palavra aí é paracletos. E a palavra outro aí significa allos no grego, que é outro igualzinho a ele. Está dizendo o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro igualzinho a mim, para que fique convosco para sempre. A saber, quem é este? O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, na pessoa de Jesus Cristo,
porque era o primeiro templo móvel habitado pelo Espírito Santo, era Jesus. Ele habita convosco, mas o texto continua e diz: e estará, diga, em mim. Na verdade já está em você, né? Jesus está dizendo, estará em é dentro, não é com vocês, estará em vocês. Verso 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em... Como Jesus em vós, eu em vós, por meio do Espírito de Cristo, ou Espírito Santo. Eu estarei em vós. Verso 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. A palavra manifestarei aqui é a mesma palavra, me revelarei a ele. Eu me revelarei a ele. Agora, é interessante que se a gente seguir apenas 2 versículos à frente, no verso 23, vemos Jesus novamente falando, e diz o seguinte: se alguém me amar, quem ama Jesus aqui? Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Aí está a prova se você ama Jesus ou não. Guardar a palavra não é ouvir a palavra, é praticar a palavra. Então você ama o tanto que você pratica. Eu não podia deixar de arrochar o nó, pelo menos uma vez. Ah, eu te amo, Jesus. É verdade? O quanto você pratica, o tanto que você ama. Aqui está claro: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos a ele. Ei, viremos, está falando da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Viremos a ele e faremos nele morada. A Trindade habita em você. Por meio do Espírito Santo de Deus. Sabe o que isso significa? Você é o templo do Espírito Santo. É a casa de Deus, morada do santuário do Altíssimo. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 2, verso 16, parte B, apenas ouça, eu vou ler para você, diz o seguinte. 2 Coríntios 2, 16b, diz assim: pois nós somos santuário de Deus vivo, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Que palavra maravilhosa é essa? Eu vou repetir isso para você. Pois somos santuário de Deus vivo. Sabe o que isso significa? Você é o santuário vivo de Deus. O Deus vivo habita em você. O Deus vivo dentro de um santuário vivo. Como Deus disse, neles habitarei, não é com eles. Aqui, Deus habitava com eles. Por causa de Jesus, Deus habita neles. Aqui era a sombra de coisas futuras, Deus habitando com eles, no meio deles. Mas por causa da cruz, se você virar aqui, é a figura de coisas futuras, Deus pôde habitar agora dentro deles, por meio do seu Espírito. Porque você era um templo todo cheio de pecado, era uma casa suja, mas Jesus lavou a casa, quando Ele pagou o preço do seu pecado. Porque um Deus santo não mora dentro de um templo pecador. É por isso que você não pode mais afirmar: eu sou o pobre pecador. Não, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Porque um Deus que é santo não habita com pecado. Isso não quer dizer que você não peca aqui e acolá, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai. E se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Amém? Aleluia. Agora, com essa perspectiva fica mais claro entender o que Deus quis dizer para Josué. Ainda no passado, como uma sombra de coisas futuras.
Mas Josué já ouviu algo tão poderoso da parte de Deus. Josué 1:5 diz o seguinte: Josué agora, ele assumiu o comando, ele assumiu o governo daquele povo, ele assumiu a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida. Moisés morreu, Josué assumiu. Eu fico imaginando ele cheio de temores, talvez como muitos aqui, diante de uma responsabilidade, diante de um desafio, diante das oposições, diante de tantas coisas que você tem que enfrentar. Talvez seu coração esteja temeroso, preocupado, talvez sem perspectiva. Mas olha o que Deus diz para Josué diante de um grande desafio: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Vou até tomar água. Eu quero lembrar você que Josué não era habitado pelo Espírito Santo. Você é casa de Deus, porque o Espírito Santo só foi disponibilizado para habitar dentro de nós a partir da obra de Jesus. Um homem que tinha Deus com ele ouviu isso. Fique tranquilo, porque ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Imagina o que você pode fazer com Deus habitando dentro de você. Ninguém pode te resistir, não há oposição alguma que te pare, não há adversidade alguma que pode impedir você de avançar. Nada, nem ninguém pode impedir você de chegar em lugares que Deus já falou com você, pelo simples fato de que o vitorioso, o maior, habita em você. Nada, nem ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Aleluia, aleluia. Ele continua falando com Josué e diz o seguinte: como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Para um pouquinho, olha para cá. Eu quero lembrar você de algo. Moisés era uma figura, um tipo de Cristo. Nessa dispensação, o Senhor disse: como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, e ninguém vai poder te resistir todos os dias da tua vida. Se esse versículo fosse escrito hoje, na nossa realidade, para mim e para você, Deus diz: ei, ninguém vai te resistir todos os dias da tua vida, não. Fique tranquilo, porque assim como eu fui com Jesus, eu vou ser com você. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Como eu fui com o meu primeiro filho, eu serei com todos os demais. Aleluia, aleluia. Jesus passou uns apertos, mas de todos ele foi livrado. Todos. Jesus escapava por meio de multidão de pessoas sem ser visto. Perseguição. Pense num cara que foi perseguido, Jesus. Pense em alguém que enfrentou desafios, foi Jesus. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Ah, você não sabe a provação. Ei, Jesus foi provado em tudo que você foi, o que eu fui e que todo mundo foi. Ele foi, num único homem. Jesus foi tentado de todas as formas. Jesus passou fome, passou sede. Jesus foi tentado de todas as formas possíveis. E sabe o que a Bíblia diz? Fique tranquilo. Como eu fui com Jesus, eu vou ser com você. Como eu não deixei ele, eu não vou deixar você. Como eu não desamparei ele, eu não vou desamparar você. Porque tu és meu filho como ele era meu filho. Aleluia. Também fica fácil entender o que o salmista quis dizer. Lá em Salmo 23, 4, que diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele não está dizendo que não tinha problema. Ainda que eu tenha problema. Sabe o que era o vale da sombra da morte? Era um vale, era um lugar onde, era um lugar de passagem, extremamente perigoso e cheio de bestas e feras que atacavam as pessoas. E por isso esse vale era chamado Vale da Sombra da Morte. Ainda que eu ande por um lugar que eu estarei prestes a ser tragado pelas circunstâncias, ainda que eu ande por um momento, por uma fase da minha vida, onde a opressão está tentando me sufocar, onde as circunstâncias estão tentando me fisgar, onde existem situações que estão tentando abalar minhas estruturas, pelo que não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora eu quero lembrar você de algo.
o salmista disse, Deus estava com ele. Nós podemos dizer esse salmo diferente. Ainda que eu ande pelas situações mais difíceis que possam aparecer nessa terra, pelo que não temerei mal algum, porque tu estás em mim. Não é comigo, é em mim. Tu estás comigo, não, é em mim, habitando em mim. Pelo que não te deixarei, jamais te desampararei. Aleluia. Aleluia. Quantos sabem que você é o santuário do Espírito Santo? Você é o santuário de Deus. Salmo 46:5 diz o seguinte, apenas ouça, eu vou ler para você. Salmo 46:5 diz que Deus está no meio do seu santuário. Quem é santuário de Deus aqui? Diz que Deus está no meio do seu santuário. Ele jamais será abalado, pois Deus o ajudará desde o romper da manhã. Quem é santuário de Deus aqui? Deus está no meio de você. A Bíblia diz que você não vai ser abalado, porque Deus, Ele está em você e Ele vai te ajudar desde do primeiro minuto da manhã até o último minuto do dia. Deus é com você, Ele não te desampara, Ele não te abandona, mesmo que todavia todos te abandonem, Deus não te abandona. Oh meu Deus. É por isso que nós podemos cantar aquela música, Deus é o meu Pai, que nunca me abandona. Eu não posso cantar, senão o povo vaza daqui. Que sempre aleluia. Aleluia. E foi com esse entendimento que João, ele instruindo a igreja, ele diz o seguinte, filhinhos, vós sois de Deus. Pense num cabo amoroso. Sabe, queridos, quando eu olho para vocês, meu coração ele se enche de temor. Vai chegar um dia que eu vou dar contas a Ele de vocês. É uma responsabilidade que Deus me confiou, de cobrir vocês em oração, de andar junto com vocês, de considerar vocês como minha família. Eu fico imaginando o amor de João aqui, chamando aquele povo de filhinhos, e diz, filhinhos, vocês são de Deus, e vocês já venceram o mundo. Se João estava dizendo isso, é porque havia alguns ali que tinham dúvida sobre as circunstâncias, sobre os problemas. Ele dizia, ei, filhos, fiquem tranquilos, porque vocês são de Deus, propriedade exclusiva, propriedade particular, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Sabia que você foi adquirido? E o preço foi o sangue de Jesus Cristo, o precioso sangue de Jesus Cristo. Se você foi comprado, logo você não é mais dono do seu nariz, não. Eu sou dono do meu nariz, só se você não aceitou Jesus. Mas se você aceitou Jesus, você tem um dono. Vós sois de Deus. E porque vocês são de Deus, vocês já venceram o mundo. Porque maior é o que está em vós. Diga, em mim. Ele não diz maior o que está com vocês. Em um determinado momento estava o profeta e o moço do profeta. O moço levantou de manhã, olhou as montanhas cheias de exército, cercada a cidade para capturá-los, e ele fala para o profeta e diz, e agora, meu senhor, o que vamos fazer? Apavorado. E o profeta diz, ei moço, não tema não, rapaz, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Ele ora, os olhos espirituais do moço se abrem e ele contempla, e havia carros e cavalos de fogo, e ele conseguiu ver pela perspectiva divina. Mas o profeta disse, mais são os que estão conosco. Mas João não disse isso. João não falou de alguém que estava conosco. João diz, maior é aquele que está em vós
do que aquele que está no mundo. Se você puder ser rasgado ao meio para ver o poder que está em você. Aleluia. Aleluia. Fique de pé. O pessoal da música venha para cá.